veja outro. Não, tá perfeito. Tá perfeito. Tá excelente. Ó, já comecei a gravação aqui, tá bom? E aí agora a gente já vai apresentar o senhor aqui, tá bom? Eu só aumentar um pouquinho aqui que a minha vista de perto também já não é mais aquela, sabe? Tranquilo. Bom, então nós vamos começar agora, tá, professor? Tudo bem. Deixa eu colocar a live no Instagram aqui para avisar que a gente está gravando, começando a gravar o segundo episódio aqui. Fala, Zarps, tudo bem? Ó, a gente está começando a gravar aqui, nesse momento, com o professor Paulo Davi, o segundo episódio do Pod Zarp, tá? O primeiro foi com o Luiz Henrique Lusvarg, a gente gravou semana passada e ele vai para o ar amanhã, às 8 horas da noite, tá bom? Então, a gente está começando a gravar o segundo episódio aqui já do Pod Zarp, e aí vocês vão pegar o comecinho aqui, né, da nossa conversa com o professor Paulo Davi, e eu já vou começar aqui com ele, então, e daqui a pouco eu vou encerrar essa live aqui no Instagram e vou continuar a gravação aqui com o professor, tá bom? Bom, começando aqui então para o YouTube, fala Zarp, pessoal, a gente está de volta com o segundo episódio do podcast do Zarp, né, que é o Pod Zarp, e aqui a gente fala de trabalho, propósito, espiritualidade, motivação, família, educação e tudo aquilo que ajuda a gente a sair do zero à realização pessoal, que é o que significa a sigla ZARP, né? Zero a realização pessoal. Lembrando sempre que eu tenho aqui uma colinha, né? Aliás, é uma coluna. Eu sei que o professor é o convidado de hoje. O professor não gosta muito de cola, né, professor? Mas eu tenho uma coluna aqui para não me perder no roteiro, tá? Então, se às vezes eu parecer que eu tô lendo, realmente eu tô lendo, tá bom? Então, eu tenho a honra hoje de receber aqui um convidado muito especial, que é o professor Paulo Davi. Ele é muito conhecido aqui em Andradas, tá? Muito conhecido aqui em Andradas, um contador de histórias, educador, né? As pessoas têm uma lembrança muito boa do professor. E o que eu estava falando aqui, um mestre que é querido mesmo por várias turmas de alunos aqui, tá? Então, professor, seja muito bem-vindo, viu? Agradeço de coração. É um prazer poder participar. Professor, começando aqui, a gente vai falar um pouco das raízes do senhor, tá? Como é que foi a vida do... O senhor é de Andradas mesmo, para começar? Sim, sou de Andradas. Nasci e vivi aqui a vida toda. Trabalhei Certo. algum pouquinho fora, fui diretor de escola em Santo Antônio do Jardim, mas sempre residi aqui. Venho de mãe de cultura totalmente italiana, famílias italianas, e meu pai o pai dele é de origem do Oriente Médio, era sírio-libanês, que depois possivelmente tenha mais mesmo o sangue judaico. Mas vivi, trabalhei, estudei por aqui, ou na região, nessa terra que tenho paixão. E qual que é a história do senhor em Andradas até hoje? Como é que foi a vida do senhor até aqui em Andradas? E aí eu comecei a trabalhar menino, naquele tempo podia, né? Por volta aí de uns 14 anos, eu já respondia por trabalho sério. Trabalhei 25 anos, mais ou menos, no comércio. Era um comércio de papelaria, banca de jornais, que minha mãe propriamente começou isso. E vivi muito tempo paralelo o trabalho de professor. Aí, quando chegou lá pelos anos 90, foi quando me dediquei por inteiro à carreira do magistério. E o senhor é professor há quantos anos, então? 35? Na realidade, como professor, eu fiquei 34 anos. Quando a Uhum. gente faz uma somatória, porque depois que eu me aposentei como professor,
continuei como diretor de escola e isso tudo implica em quase 45 anos na educação. 45 anos de educação. Isso. E qual que é a visão do senhor sobre, já que a gente está falando de educação, a visão da educação hoje para o senhor? Eu entendo que a educação, na realidade, o mundo muda, mas a importância da educação, ela continua sempre a mesma, que é transformar pessoas. Por exemplo, assim, eu entendo que cada um tem que seguir o que deseja, tem que fazer o que bem desejar, porém com a sua própria cabeça. E aí entra o grande fator da educação, porque na realidade as pessoas seguem como se fosse um rebanho. E a educação permite que cada ser humano aprenda a pensar e a decidir seus caminhos. Não ser apenas uma cópia do outro, mas sim um cidadão crítico, verdadeiro, progressista, que possa decidir os caminhos da sua vida e, consequentemente, do seu povo, da sua nação. E o senhor Então, acha que não vejo a educação hoje muito diferente. Os tempos mudam, mas o ser humano sempre é aquele que precisa ser trabalhado. Eu, você, todos nós, em qualquer tempo e qualquer espaço. E o senhor acha que a educação está nesse rumo aí? De construir Na cidadãos? realidade, a educação atravessa um grande desafio, mas eu não acho que é a educação, eu acho que é o mundo. O mundo está atravessando um desafio sem fim, porque de repente, não tão lá atrás, nós tínhamos padrões. Esses padrões eram definidos, seguia-se desse jeito, você era uma pessoa do bem se fizesse isso, 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 tinha uma cartilha. Hoje o mundo está em transformação, e uma transformação que é muito rápida, devido à própria tecnologia, devido a tudo que acontece instante por instante. Então, na realidade, está se buscando novos caminhos, porque o passado era solidificado por um tripé: a família, a igreja e a escola. Se você olhar, todo esse tripé passa por transformações. A família passa, a igreja passa, a escola passa, e a sensação que eu tenho é que cada um está tentando achar os seus rumos, mas isso demanda tempo. Não é uma coisa que consegue da noite para o dia. E a escola tem um detalhe que as pessoas não pensam. Nela, nas escolas, desembocam o mundo. É como, por exemplo, o mar. Todos os rios vão desembocar lá. E aí? Quer dizer, vêm meninos de diferentes famílias, de diferentes culturas, de diferentes situações sociopolítico-econômicas. E a escola tem esse desafio de acolher e ensinar, que talvez seja o grande problema do momento, que a gente acaba mais acolhendo e muitas vezes não sobrando tempo de ensinar. Mas, e aí, professor, voltando para a origem do senhor aqui de Andradas, né? A gente falou um pouquinho de educação, mas voltando para a origem do senhor aqui de Andradas, qual que é a lembrança, já que o senhor é um contador de histórias também, né? Agora mais contador de histórias, né? Do que professor, né? Qual que é a lembrança mais marcante da infância do senhor aqui em Andradas? Eu venho de uma infância que a minha geração, eu consigo dizer até assim, não gosto de saudosismo e achando que o presente está ruim, não é isso não. Mas nós tínhamos a liberdade de brincar nas ruas, de sair de casa sem precisar fechar a porta, de ter os vizinhos como parceiros. Então, essas lembranças das brincadeiras de rua, esse coleguismo que se tinha, são lembranças que ficam com a gente para sempre. Essas são minhas melhores lembranças. Eu morei até os 5 anos, onde hoje funciona a Confecções Chica,
Então, ali, propriamente, ali era uma das 4 ruas que Andradas tinha. Então, por exemplo, podíamos brincar, todo mundo era amigo de todo mundo. Por exemplo, meu pai tinha mania de fazer pastel, mas não era 10, 15, minha mãe fazia 100, 200. Isso com uma família de 3 filhos, pai e mãe. Então fazia para quê? Para a hora que estivesse pronto sair entregando um prato para cada vizinho. Então Uhum. isso se torna lembranças memoráveis. E hoje praticamente eu vejo pela minha filha aqui, né? As crianças praticamente não brincam na rua mais, né, professor? As ruas você não tem, você tem medo. Hoje eu fico vendo as crianças têm medo até de andar na rua. E com razão os pais têm medo de deixar as crianças sozinhas. Porque a violência é grande, mas a notícia dramatizada da violência ainda é maior. Então acaba se fechando o uso dos carros. E o que mais me preocupa não é isso, é que vai ceifando os relacionamentos humanos. É, as ferramentas digitais elas ajudaram bastante, mas nessa questão prejudicou bastante, né, professor? Sim, você vê que hoje, se o seu filho, se você não coloca na escola, ele não tem amigos para brincar. E quanto que isso aí é importante no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, né? A minha filha, por exemplo, ela tem. Deixa eu só desligar a live do Instagram. Pessoal do Instagram, agora vocês vão ver a semana que vem o episódio completo, tá bom? Valeu! E aí, professor, eu vejo pela minha filha, né? Porque assim, ela tem contato só com a gente aqui em casa, né? Ela não tem contato com outras crianças. Só quando tem uma festinha de aniversário, né? Só quando tem algum evento desse tipo, né? E assim, hoje em dia parece que tem menos, as famílias têm menos filhos, né? Então, assim, quando tem criança, tem poucas também, né? Sim. E além do mais, se você for ver, eles vão vivendo só com adultos, vão se tornando adultos muito cedo, que não é hora. Mas acaba isso acontecendo, mais pobre dos pais, que também é uma luta sem fim, porque hoje você precisa trabalhar, a esposa precisa trabalhar, quer dizer, é uma divisão que antigamente, por exemplo, nós tínhamos o privilégio de ter a mãe em casa. Isso Sim, era algo que permitiu o mundo seguir com mais tranquilidade, porque um filho cresce debaixo dos olhos da sua mãe. Isso é algo muito sério que o mundo perdeu isso. É por isso que eu disse para você que vamos ter que achar outros rumos para o tripé da sociedade. sim. Ô, professor, e aí, assim, se o senhor fosse se definir em, em uma palavra, assim, como que o senhor se definiria hoje? Eu prefiro dizer para você, vou me definir como com uma frase. Pode ser? Eu sou um eterno peregrino. Sou Eu eterno. acho que é isso que é a minha sensação. Estou sempre, até brinco com as pessoas que é, não casei, não tive filhos, não fui padre, porque eu não gosto de nada que é para sempre. Porque, na realidade, eu sou aquele, não fiz tatuagem, porque eu sou aquele que está sempre mudando, ou seja, um eterno peregrino. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para uma experiência que a gente tem que sair dela melhor. Então, para mim, é muito importante essa liberdade de estar pronto, ter os meus conceitos, ter os meus valores, porém, estou sempre aberto a você provar que você está certo, eu estou pronto a mudar. Ninguém pode nascer e morrer do mesmo jeito. Isso é uma coisa importante, esse finalzinho que o senhor falou também, né? Que hoje em dia a opinião do outro é uma ofensa, né?
sim. E eu penso assim, ó, que nós temos valores culturais e nós temos valores universais. Valores culturais mudam. Por exemplo, aí a questão que você tem agora há pouco da tatuagem. Se você gosta, faz, se não gosta, não faz. Mas tudo bem, isso fica a critério de cada um. Mas valores universais não podem ser alterados. Justiça, honestidade, amizade, fraternidade, isso não se muda. Então, essa a minha preocupação. Por exemplo, a gente vai mudando os aspectos culturais, mas aquilo que é inato do homem, aquilo que nasceu com ele, para o bem, não pode ter mudança. Isso pode ser da geração lá de 100 anos atrás, como da geração de daqui 100 anos. Esses valores universais nós não podemos abrir mão. Ninguém pode abrir mão, senão nós não vamos ser seres humanos. Honestidade é honestidade ontem, hoje e no futuro, né, professor? Isso Por exemplo, né? é igual o caso, por exemplo, ética. Ética não é uma coisa, é uma coisa para todos, não é aquilo. Se me convém, é ético, se não me convém, não é ético. Não, é certo, é certo. Agora, se vai ser bom ou ruim para mim, aí o problema é meu. Porque hoje a gente sente que muitos questionamentos sobre os valores universais, esses não tem como mudar. Isso é da natureza humana. Sim. Basta você ver que na hora que você ajuda alguém espontaneamente, sem cobrar, sem sucesso, sem ninguém ver, você se sente muito mais feliz do que a pessoa que foi ajudada. Então, isso é inato no ser humano. Ô, professor, uma coisa que que acontece muito hoje em dia, por exemplo, se você ajudar uma pessoa no mercado que você não conhece, a pessoa fica com receio de você, ela te olha com receio. Olha onde que nós chegamos, e é bem isso. Por exemplo, às vezes você entra num comércio, tem um segurança. A gente fica preocupado com a invisibilidade das pessoas, que essas pessoas nunca são notadas. Você cumprimenta. Aí a pessoa já fica em alerta por você ter cumprimentado, parecer que você tem intenção de roubo. Então nós estamos num momento difícil. Vamos ter que achar outros rumos. Desconfiança total, né, professor? É, Professor, e aí agora entrando mais na parte das histórias, como que surgiu sim. essa coisa, esse dom do senhor de contar a história na vida do senhor? As histórias, eu penso que porque elas fizeram parte da minha vida desde muito pequeno. Eu tinha um pai contador de histórias. Sinto não ter escrito as histórias de Andradas, porque ele contava com detalhes. Mas a gente, quando é criança, gente moço, não imagina a importância daquilo. E nós éramos meninos, eu, meus dois irmãos, meu irmão e minha irmã, né? Nós somos em três. Minha mãe sempre muito enérgica, deixava a gente brincar à vontade, mas 5 horas da tarde guardava-se todos os brinquedos e tomava banho, que ele tempo vestia pijama de flanela e esperava meu pai para jantar. Terminado, ele tomava banho, jantava, aí deitava a gente numa cama grande, uma cama de casal, mas era muito maior que as de hoje. E ali, todas as noites, não tinha televisão, não tinha nada disso, ali ele contava histórias, mas em especial ele repetia todas as noites a história bíblica de José do Egito. Era uma história que ele repetia muito. Então eu venho desse homem contador de histórias, tinha as histórias que minha mãe contava, mas essas eram bem as histórias para formar o caráter de um filho, que é aquela que, por exemplo, ali ela mostrava que roubar jamais, que mexer com a vida dos outros jamais. E aí, então, eu fui crescendo
tive muita facilidade com os livros, gostava muito de ler. Eu cresci sob a custódia da revista Recreio, que foi uma dádiva, porque aquilo desenvolvia coordenação motora grossa, fina, histórias, criatividade. E quando eu me tornei professor, com 20 anos, eu percebi, e eu durante 8 anos fui professor de ensino religioso. Só que lá no passado era muito diferente. Como hoje também, é uma coisa aconfessional, não era direcionada a uma religião só. E eu notava que as histórias chegavam mais ao coração dos alunos do que muitas palavras. Então, ali eu comecei a perceber que elas conseguiam fazer os alunos pararem para pensar, sem a gente ficar mexendo nela. O que é isso? Geralmente a gente quer contar a história e dar a conclusão, fazer o sermão, explicar o que quer ensinar. Não. Conta-se a história. Cada um vai sentir de acordo com o seu sentimento. Uhum. E aí, com o passar das histórias, eu não pude continuar como professor de ensino religioso, porque fui efetivado, tinha que ser como professor de língua portuguesa. E assim essas histórias foram continuando espontaneamente. Depois, grande parte da carreira, eu fui professor de literatura brasileira, que já era propriamente as histórias, e, e elas foram ficando, creio eu, no coração dos alunos, porque eu passava pela rua, encontrava um outro, e é muito interessante. Ninguém falava de algo que o senhor disse um dia. Não. Eu lembro de tal história, o senhor lembra daquela história? Então, foi aí que eu vi a importância que elas tinham para aqueles que a ouviram na infância, na adolescência, no começo da juventude. Entendi. Então, assim, pelo que eu entendi, o pai do senhor era mais um contador da história mais, vamos dizer assim, floreada, vamos dizer, e a mãe do senhor era uma história mais prática, lição prática. Isso mesmo. É Entendi. aquela para que fosse. Eu penso que isso muito tinha da cultura italiana, de aqueles valores, por exemplo, você pega a cultura italiana, eles até entendem que você, por exemplo, num momento de nervosismo, deu um tiro em alguém, mas Uhum. eles não entendem de você ter roubado alguma coisa de alguém, porque eles acham que isso é premeditado. Então, Entendi. automaticamente, eram esses valores que eles incutiam em nós. Muitas vezes, ali à beira do fogão a lenha, na máquina de costura. Entendi. Esses dias mesmo encontrei uma pessoa mais ou menos da minha idade que falou: olha, o senhor não contou a história da agulha. Falei, da agulha? Aí ele começou, lembrei da minha mãe contando a história da agulha, que o menino um dia chegou em casa com uma agulha, a mãe não perguntou de onde veio. No outro dia ele trouxe um relógio de linha, ela não perguntou de onde veio. No outro dia um dedal não sei se todos saberão o que é, algo que punha na ponta do dedo para não furar com a agulha, e ela não falou nada. E esse menino se tornou um ladrão. E aí um dia ele foi preso, a mãe foi visitá-lo e ele falou assim para a mãe: mostra a língua para mim. E a mãe não sabia por que mostrou, ele foi e deu uma mordida na língua da mãe. E disse para ela: se a senhora tivesse me ensinado, eu não tinha chegado aqui. Ninguém começa roubando grandes coisas, começa roubando pequenas coisas. A senhora tinha que ter me corrigido. Então, eram essas histórias que vinham com a gente para o lado da mãe. Do pai já eram histórias bíblicas, histórias da história mesmo. Sim. Essa da agulha o senhor chegou a contar no canal ou não? Não, não cheguei a contar no canal. Essa não. O canal tem 33 vídeos, é isso, professor, da primeira temporada? 33, é. É, Teria 34. Nós tentamos gravar uma história que é a que mais os alunos pediam,
mas ela não tem como. Eu até tentei fazer ela mais curta, mas perde o sentido. E para ficar muito longa, muitas vezes poderia desviar a atenção das pessoas, que é a história dos 3 conselhos, que eu escutei do seu dito, um senhor que trabalhou muitos anos na piscina, no Clube Olímpico Andradense. Ele que me contou um dia. Os alunos adoravam. Meu avô era um contador, só que meu avô não chamava de história, ele chamava de causo. Caos. Vem aqui que eu vou te contar o caos do dia que o macaco foi montado na festa na onça. Ele montou a onça. Sim. Né? Não A sei o que. festa no céu. A festa no céu, enfim, né? Os causos. Causas. Ô professor, eu confesso que teve um vídeo do canal do senhor que eu assisti, que é o Doroteia, né? Sim. A história da Doroteia, que ela cuida dos irmãos, né? E ficou para Isso. ela essa missão de cuidar dos irmãos e tal, né? E ela teve uma missão. E aí eu pergunto para o senhor, qual que é a sua missão na vida? Doroteia formou os irmãos, fez os irmãos terem uma vida, e a do senhor, qual é? Romeu, eu sempre tive assim, a minha grande preocupação era assim, dar o melhor meu em cada papel da minha vida. Por exemplo, ser o melhor filho possível que eu pudesse, nada além do que pudesse, lógico. Ser o melhor irmão, o melhor tio, o melhor professor, o melhor diretor de escola que eu pudesse ser. Nada comparando com ninguém. Porque se tiver comparação já é outra coisa, não é nada disso. É como quem diz, você passar por esse mundo, era a minha ideia de missão. E deixar aqui aquilo que eu pudesse de melhor. É o melhor amigo, melhor que eu pudesse ser. Então, eu entendo que essa era a minha missão. Deixar aqui uma mensagem de dar de mim aquilo que fosse possível, melhor do que eu pudesse. Tento fazer isso no meu dia a dia. E isso sempre foi muito claro para mim, porque na realidade eu acho que os dias são conduzidos por uma força maior. E nessa força maior a gente tem que, por exemplo, se preocupar de tentar fazer o melhor da gente. Mas vou insistir, sem comparação com ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Cada um faz o melhor de si. Porque na realidade eu penso que nós estamos nessa vida para nos humanizar, ou seja, ir embora um pouquinho melhor do que a gente chegou. Porque, como dizia Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual fazendo uma experiência humana. Que experiência é essa? De humanização, da tentativa da gente ser uma pessoa melhor, deixar algo de bom. Nada mais do que isso. E falando dessa missão aí, hoje em dia está muito na moda o termo propósito de vida, né? E assim, tem muita gente procurando propósito de vida. Ah, eu não achei meu propósito de vida, é por isso que eu ainda não dei certo. Ah, eu não achei meu propósito de vida, é por isso que eu sou infeliz no meu trabalho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que falta-se para nós, seres humanos, tem um caminho muito fácil para resolver isso, que ajuda a nossa autoestima, ajuda a nossa felicidade, ajuda a valer a pena passar por aqui. É o seguinte: você descobrir dentro de você, com a maior honestidade do mundo, algo que você tem de talento, algo que nasceu com você, algo que é do teu jeito, veio com você, e você descobrir e colocar a serviço dos outros. Tua vida é outra. Porque, de repente, por exemplo, você vai enfrentar dificuldades, não tem nenhum, nada de cheio de caminho só de flores. Mas, assim, nada tira a tua paz, porque você está doando aquilo que você tem, que é teu talento, é aquilo que você tem prazer de fazer em prol das pessoas. Porque, por exemplo, muitas vezes
uma mãe fala o seguinte: nossa, parece que eu estou perdida, eu não me achei. Não, às vezes o caminho dela era ser mãe, o talento dela era ser mãe. Porque não é todo mundo que nasceu para ser mãe, nem todo mundo que nasceu para ser pai. Mas às vezes ela é uma mãe tão significativa que ela norteou a vida não só dos filhos, mas filhos, netos, bisnetos, porque ela foi luz nesse caminho. Então, não precisamos mais do que isso. O que atrapalha o mundo é a bendita comparação. A gente passa o dia nos comparando, comparando com o outro, comparando com o que o outro tem, comparando com isso, com aquilo. Não, não, eu sou eu, dentro do que eu puder, o melhor meu. Agora, se o outro consegue ser melhor que eu, nossa, Deus abençoe. Sim, sim. E aí, deixa eu só voltar para minha colinha aqui, professor. Opa! A gente tem uma pergunta muito legal que é interativa com o convidado anterior, que é o Luiz Henrique Lusvarg, que foi seu aluno. Sim, acho que vários nos Volkswagen. Vários, né? Ele falou que o irmão dele é muito amigo do senhor também, né? Sim, muito. Quero bem a todos, todos crescemos juntos ali, éramos vizinhos. Sim. Olha, o Luiz Henrique, porque o senhor também vai deixar uma pergunta para o próximo convidado hoje, tá, professor? Tá E aí, o jóia. Luiz Henrique, ele deixou a seguinte pergunta para o senhor. Qual a diferença entre os jovens de quando você dava aula no Alcides Moscone, que cantavam um certo dia, à beira-mar, lá do Padre Zezinho, né, se eu não me engano, Sim. e os jovens de hoje? A grande diferença é a diferença que eu penso do próprio cultural. Então, eu vou dizer assim para você que eu estou terminando minha carreira, eu terminei agora, em junho do ano passado. Até então, convivendo, porque a escola que eu fui diretor por 22 anos, eles chegavam lá meninos com 7, 8 anos e saíam de lá com 17, 18 anos. Então, eles faziam o fundamental, o médio lá, e eu fui convivendo com eles. Na realidade, uma aluna, Marina Fabres, num discurso de formatura de terceiro ano, ela me emocionou com uma frase que eu não tinha percebido. Marina Quando Fabres ela é, disse. Oi? a Marina Fabres é atriz? Não, é uma moça que agora Que é anuncia rodeio, eu conheço ela, sim, sim, eu confundi. Marina. E ela disse no discurso de formatura que eu fiz deles os filhos que não tive. Aquilo me emocionou porque eu não tinha pensado nisso. E eu devo ter feito mesmo. Então eu cresci um pouco de diretor, porque eles passavam a vida inteirinha ali, um pouco de pai, conversava, dialogava, ficava bravo, aquela coisa toda. Então, aí eu vou dizer para você, baseado nisso, o jovem de hoje é o mesmo jovem daquele tempo. Nada mudou no íntimo. O problema é que foi deixado para o jovem de hoje, por exemplo, o jovem que naquele tempo adorava cantar um certo Galileu, que cantava, eu nem sei como que eu cantava aquilo, porque eu não tenho dom nenhum para música, mas era boa vontade, mas eles gostavam, lembravam, mas eles tinham uma vida menos sufocada. Eles tinham os problemas que se tem hoje, as dificuldades familiares, tudo, mas era uma vida onde ela passava mais devagar. E hoje é tudo muito rápido, então não se dá para perceber. Nota para você ver que mesmo nós adultos, às vezes estamos conversando com outro adulto, ele não nos escutou. Sim. Ele escutou, ele ouviu aquilo, mas ele não escutou. Então, esse é um dos entraves. Como está muito rápido. Isso é tudo da tecnologia. Mas a gente também não pode dizer que a tecnologia só tem coisas ruins, não é isso não. Agora, na realidade, eu fico a pensar como encontrar nesses meninos, nessas meninas, esse mundo que interior, que não precisa correr tanto, que não precise se refugiar tanto na tecnologia. Porque se conseguir isso, usar a tecnologia sim.
mas não como motivo de vida. Porque eu consegui ver como eu fiquei 22 anos da escola e peguei essa transformação, eu via, por exemplo, como que as brincadeiras entre eles, sem o celular, eram outras brincadeiras, muito mais agradáveis, que ficavam mais felizes, se interagiam. O celular eu apenas mostro o jogo para você, você joga para mim, mostra para mim. Então perde-se o elo dos olhos, né? Professor, será que eu sou de Pinhal, né, mas eu moro há 13 anos em Andradas, né? 13 ou 12 ou 13, não sei. E lá eu estudava no Cardioleme, Sim, escola estadual, e lá tinha as escadas, né? E aquele corrimão com a pedra de granito, né? E a gente descia aquela pedra de granito na hora da saída, escorregando, lógico, né? sim. Será que a molecada de hoje escorregaria nessa pedra? Será que ainda escorrega nessa pedra de granito? Aí que eu fico pensativo. Se voltou tanto para si, para si, para si, que eu não sei nem se eles viram que a escada é de granito, que dá para escorregar, que dá para fazer essa farra boa. Então, na realidade, é esse voltar, está muito para si, muito para o umbigo. Então, eu não estou vendo o mundo, eu não estou vendo meus amigos, eu não faço mais elo de amizade. Tanto que eu acho que essa iniciativa, no que tem conversado com os professores, que hoje é proibido o celular na sala de aula, que na realidade é uma arma maravilhosa de pesquisa, mas está proibido. E os professores notam que já voltou o relacionamento humano, já se tem um espaço maior para ele. Então, não é nada contra o celular, é a gente conseguir criar no ser humano o saber a hora, tudo tem hora para tudo. Nada é Sim. ruim, podemos utilizar tudo na hora certa. Nada em excesso é bom, né, professor? Não. Mas você pode ter certeza que criança, adolescente, gente moço, é sempre o mesmo. Muda-se alguma coisa, mas a alma é a mesma. Entendo, entendo. Ô, professor, enquanto o senhor falava, a gente estava falando de educação, me veio um vídeo que eu vi do Enéas Carneiro uma vez, que ele falava o seguinte: o repórter falou que, fulano de tal, é, ele não estudou, mas isso impede ele de fazer tal coisa. Ele falou assim: não, não impede, mas é melhor a escola do que a não escola. E aí eu pergunto para o senhor, e ele falou assim, e outra coisa, o repórter falou, mas a escola tem uma qualidade baixa também, e aí ele falou, é melhor qualquer escola do que a não escola, né? E aí o que o senhor acha disso? O que representa a escola na vida das pessoas para o senhor? Qual que é o legado que as pessoas têm que entender sobre a escola? Que ainda tem gente que não entende. Bom, tem vários aspectos. Um primeiro, mais simples, você vai ver que a hora que você encontra o pessoal do teu tempo de adolescente, quase todas as boas recordações estão na escola. Vai lembrar até das artes, de descer no corrimão, da diretora xingando. Quer dizer, isso se criou uma socialização, que são recordações maravilhosas. E a outra coisa que precisa entender é que, por exemplo, conhecimento não pesa para ninguém, não ocupa espaço em ninguém. E uma pessoa que tem conhecimento não é dominada. Essa é a preocupação. Eu nunca tive preocupação se o aluno ia fazer faculdade ou não ia fazer faculdade, mas tinha preocupação de que ele tivesse conhecimento, que terminasse um bom ensino médio, para que acontecesse o seguinte: amanhã ele precisa ler um contrato de banco, ele precisa saber se posicionar numa vida pública. Então, isso a escola traz também. Então, de repente, por exemplo, eu falo, aprendi aí pela vida, aos trancos e barrancos. Não estou dizendo que a grande escola não seja a escola da vida, sem dúvida nenhuma.
mas o valor que uma escola tem na formação de um ser humano, olha, é muito difícil. Agora, o que há na questão da escola é do desejo de cada um. Por exemplo, eu conheci dentro das escolas meninos que, por exemplo, hoje são professores de Unicamp, de USP, e estudaram na escola pública, são grandes médicos, são grandes advogados, grandes professores. Aí vai do que cada um deseja para si. Agora, o conhecimento nunca ocupa espaço. E é o que eu digo para eles: se você não vai fazer faculdade, tudo bem, não tem problema nenhum, mas continue estudando, vá aprender alguma coisa, porque, inclusive, você vai ver mais velho que importância tem para a gente é a gente saber que a gente está vivo. E o estar vivo que eu estou dizendo é você estar aprendendo alguma coisa, você está valendo a pena para alguma coisa, para si próprio, não é para mostrar para ninguém. Sim. Eu acho, no meu caso, acho que não tem um dia que eu não estudo alguma coisa nova, professor. Eu sou muito, muito curioso, assim, Amém? com tudo, Isso sabe? mesmo. E, assim, só para você ter uma ideia, eu estudo desde Enneagrama, que é uma técnica lá de perfis psicológicos. Agora, aquele Google acadêmico, que tem o site. Sim, Eu estou baixando pesquisa de neurociência sobre neuroplasticidade, que é para mudar o hábito da pessoa através da mudança do cérebro. Então, assim, aí, Deus abençoe. então, assim eu nem trabalho com isso, entendeu? Eu nem trabalho, Sim, mas eu também acho que a gente tem que aprender a vida inteira. e outra coisa, vai de acordo com o interesse, e que coisa boa, hoje é fácil, hoje você tem na mão, você não precisa sair de casa para poder fazer uma pesquisa, aprender uma coisa nova. Sim. O professor, voltando um pouquinho na parte filosófica aí da vida aí, qual que é o sentido o senhor já falou meio que o sentido da vida para o senhor, né? Que é ser o melhor que o senhor pode em todas as áreas, né? O senhor tem alguma coisa a completar sobre o sentido da vida? Eu penso, é mais ou menos isso mesmo, mas eu penso assim, que não tem coisa mais rica, melhor do mundo do que a vida. Viver já é assim uma dádiva imensa. Então, isso já é maravilhoso. Agora, o sentido da vida é, só reafirmando, é esse, que a gente vá embora daqui, porque todos nós vamos, mas que a gente vá um pouquinho melhor do que a gente chegou. E isso é uma tarefa diária, porque outra coisa que mata a nossa vida diária é a expectativa do futuro. Porque, na realidade, você pode ver que a gente ou vive o passado ou vive o futuro. Uhum. Depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. O dia que a gente consegue viver o hoje, aproveitando dele o melhor, só pensando no amanhã, coisas que precisa, tem coisas que você precisa planejar e não tem solução. Então, por exemplo, viver intensamente o hoje, nas coisas mais simples que tiverem, nossa, o sentido da vida já se justifica por si próprio. Quantos, naquela corrida dos espermatozoides, queriam ter vivido? E só a gente venceu. Então, isso já é um presente, uma dádiva, uma alegria imensa. Sim. E aí, professor, voltando um pouquinho na Doroteia, que o senhor vê que marcou mesmo essa história, né? Esse vídeo eu gostei pra caramba mesmo, assim. E eu chorei no vídeo, tá? Só pra. Não sei se eu já É. falei antes, mas eu chorei nesse vídeo aí. É, ela fez no vídeo, na história, né? As coisas, né? A vida, ela tocou a vida com o que ela tinha, né? E o que o senhor pode falar para as pessoas sobre isso? De fazer, tocar a vida, fazer a vida com o que se tem na mão. Antes de te responder, eu queria que você soubesse que, geralmente, porque ali foi muito rápido contar a Doroteia, porque a gente corre contra o tempo, o vídeo precisa ficar menor.
Mas, geralmente, nas escolas, a meninada chorava também. Era uma história que chega ao coração de muita gente, né? Agora, eu acho que uma coisa que a gente precisava fazer, eu, você, todos nós, é assim, a gente ponderar. Primeiro, que você não veio naquela família por acaso. Você não cruzou com aqueles amigos por acaso. Você não casou com essa pessoa por acaso. Olha quantos deve ter passado pela tua vida. Então, na realidade, quando a gente pensa que a gente passa pela vida das pessoas e as pessoas passam pela vida da gente, é a hora da gente, por exemplo, parar para pensar o que eu posso deixar para essa pessoa e o que eu vou levar dela. Isso faz com que a gente crie elos. Não é esses elos de amiguinho, não. É elos de ser humano. E nesse elo, a gente vai conseguindo fazer com que essa vida seja menos pesada. Porque, na realidade, se algo superior me colocou no caminho daquela pessoa, eu tenho algo para aprender com ela. E ela tem algo para aprender comigo. Assim a vida começa a ficar mais leve. Porque nós fazemos a vida ficar muito pesada. Você pode notar que nós fomos educados para ver o negativo. Tudo é Sim. negativo. Mas nós, cada um de nós, tem o seu lado negativo, mas tem o positivo. Vamos pegar esse positivo, ver, aproveitar, fazer nossa vida mais leve. Penso que é uma coisa que ajude. Nessa questão que o senhor está falando aí, e até voltando um pouco no que a gente estava falando, eu tenho um pensamento assim que se a gente pode estar ganhando rios de dinheiro, se a gente perceber que isso não ajuda, não colabora com nenhuma outra pessoa, não traz felicidade nenhuma, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu sou bilionário, mas eu não tenho ninguém para curtir o que eu tenho junto comigo. Ninguém de verdade, né? De verdade, né? Que se importe realmente Sim, comigo, né? E que eu me importe com a pessoa. Não adiantou de nada, porque nenhuma pessoa para curtir, para eu ajudar aquela pessoa a se divertir, eu não tenho, né? E sim. aí eu acho que passa muito por isso, né, professor? Eu penso, o dinheiro é importantíssimo, ajuda a gente a ter uma vida boa, confortável, a gente, lógico, só que ele não pode ser a estrutura da nossa vida. Uhum. Porque é aquilo que eu costumava dizer para os alunos, ninguém conta para um dia para a gente que um dia você fica velho, se você foi bonito ou feio não adianta mais, se você foi rico ou pobre não adianta, porque você morre num quarto, numa enfermaria, mas você morre num quarto 5 estrelas. Agora, Uhum. o que adianta quando a gente chega no final é uma coisa chamada paz. Esse o dinheiro não dá. Ele Uhum. pode até ser alicerce para nos dar uma vida boa, confortável, mas paz é complicado. E digo para você, como mais velho, eu conheço pessoas extremamente ricas que dariam todo o dinheiro para voltar no tempo, para ter os filhos que tinham perto, lutando com a vida e não ter que enfrentar os problemas que tem que enfrentar hoje e que muitos vieram por conta do dinheiro fácil. Então, voltando a insistir, nada contra o dinheiro. Todos nós gostamos dele, jogamos na loteria, queremos ficar rico, a vida ficar fácil, porém, temos que ter que ser a certeza, igual você disse. Ele tem que vir para servir para alguma coisa. Ele pode nos ajudar a ajudar outras pessoas, né? Ô, professor, e aí agora aprofundando mais um pouco, o senhor já deu umas pinceladas aí sobre isso, mas aprofundando mais um pouco, o que é Deus para o senhor, professor? Eu acho assim que o sinônimo de Deus para mim eu diria para você que seria a divina harmonia. Então, por exemplo, o que nós precisamos para ter paz? Nós temos que ter harmonia. Agora, Deus é a divina harmonia. Eu creio num Deus que, por exemplo, assim,
tenha um pedacinho dele dentro, uma centelha dele dentro de cada ser humano. Então, o dia que essa centelha, como que ele vai estar feliz, vamos assim dizer, você tem 10 filhos, 9 estão muito bem, um não está. Você está preocupado com esse um, não tem como você estar harmonioso. Então, eu acho que Deus, além de Criador, é a divina harmonia. E que todas as vezes que você está em paz, você está no céu. Todas as vezes que você está em conflito, você está no inferno. Agora, essa força superior chamada Deus, ou que cada um chame como queira, ele, para mim, é um criador. Isso tudo tem que ter vindo de uma mão poderosa, e dessa mão poderosa que espera de nós só essa divina harmonia, que é muito fácil de conseguir. O dia que a gente conseguir se colocar no lugar do outro, verdadeiramente, a gente consegue fazer com que a gente caminhe todo mundo junto. Ninguém precisa estar à frente nem atrás, caminhamos todos lado a lado, que eu penso que é o ideal de Deus. Maravilha, maravilha. Ô, professor, aí mudando um pouquinho o assunto, a gente já está caminhando para o final, viu? Sim, Nós estamos no Setembro Amarelo, né, professor? Que está focando muito na saúde mental das pessoas, né? sim. Está sendo muito divulgado isso para as pessoas cuidarem da sua saúde mental. Eu queria que o senhor desse uma mensagem, enfim, um posicionamento do senhor sobre isso, para quem está, né, à beira ali de um colapso, né? Aquela pessoa que está muito para baixo, que está sem esperança. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, uma mensagem para essas pessoas. Eu penso que esse é um dos maiores desafios que temos no momento, que é a saúde mental. Porque você pega coisas que eu nunca ouvia falar de criança, de adolescente, tomando remédio controlado, isso não existia, era coisa quando era algum problema mesmo, mas não existia. Hoje a gente nem fala de adulto, a gente fala de criança, de jovem. Isso deixa a gente triste, preocupado e pega todas as faixas etárias, adulto, velho, todo mundo. Eu digo para você que eu até daria uma receita. Porque não, por mais que o outro possa te ajudar, o que o outro pode te ajudar? A ouvir, a te ouvir. Só que eu sempre digo, se for para ouvir, não é para ficar palpitando. Ninguém precisa de conselho, as pessoas precisam de alguém que ouça. Mas você não pode ouvir a pessoa com os olhos seus. Você tem que ouvir as pessoas com os olhos dele, entender o que ele está dizendo para você com a história de vida dele. Porque às vezes com a história de vida tua fica fácil resolver o problema, mas ele tem outra história. Então, como ser humano, eu acho que o que a gente pode fazer é ouvir, ter a paciência de ouvir, mas é ouvir de coração mesmo. Mas eu te dou uma receita ainda mais, que eu falo, uso por muito tempo, isso me ajuda tremendo. Quando eu percebi, moço ainda, que isso podia me ajudar e me transformou. Todos os dias de manhã, todos os dias, para se criar um hábito, igual a gente escova os dentes, todo dia de manhã, não precisa ser as mesmas coisas, pode mudar. Eu lembro de 5 coisas que tenho para agradecer a Deus. Meu Deus, obrigado que estou enxergando. Meu Deus, obrigado que eu posso caminhar. Meu Deus, obrigado que tem um café. Não tem pão, não tem mais nada, mas tem um café. E aí eu passo a isso. Quando eu fiz isso, eu fui descobrindo ao longo do dia, fazendo muitos outros agradecimentos a Deus. Mas esses 5 vai fazendo a gente mudar o foco do nosso negativismo. Porque o mundo está negativo. Porque as notícias só são ruins. As boas ninguém fala. Ninguém parece também que quer ouvir as boas. Então, automaticamente, quer dizer, a gente se concentra ali. Não, vamos pensar. É coisa pequena? É. Mas
se você tem os olhos que podem enxergar, não é tão pequeno assim. Sim. Não, eu não tenho os olhos para enxergar, mas eu tenho as mãos que podem ler através do braille. Então, eu acho que isso transforma a vida da gente. Se não transformar, pelo menos é um caminho. Sim. Perfeito. Perfeito. É uma ótima dica. Aí, professor, a gente vai passar para a última pergunta aqui do nosso podcast de hoje, Pois que é. é o seguinte: se o senhor pudesse jantar, tomar um café com qualquer pessoa, viva ou morta da história, quem seria e o que o senhor ia perguntar? Opa, nossa, eu queria conversar com tanta gente. Olha, se eu tiver que escolher, porque, por exemplo, eu adoraria conversar com Guimarães Rosa, com Fernando Pessoa, com Cecília Meirelles, mas se eu tenho que escolher um só, eu queria conversar com São Francisco de Assis. E eu queria perguntar para ele de onde que ele encontrou aquela força tão grande para transformar a vida dele de uma maneira tão radical e se tornar o que ele se tornou. Que ele pudesse me ensinar. Eu teria muito gosto de aprender. E o que o senhor perguntaria? Uma Eu pergunta só. perguntaria para ele isso, da onde que ele tirou tanta força para Verdade. fazer, para seguir os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. Que a gente luta, mas quando vê, a luta é muito pequena. É, a gente, a gente é humano, né, professor? A gente tá todo dia lutando para não sair da linha, né? Sim, É isso aí. Professor, e agora, como o senhor pode deixar, eu vou falar para o senhor quem que é o próximo convidado, tá? O próximo sim. convidado é o Roberto Luzwarg, que é irmão do Luiz, tá? Ele escreveu um livro chamado Ceramista do Interior, né? Esse eu não conheço, Que essa mistura, história. mistura segundo o Luiz, irmão dele, né, mistura muito religião com o processo da fábrica dele, enfim, né? Mistura um Sei. monte de coisa. E eu queria que você deixasse uma pergunta para ele, o que vier na sua cabeça. É uma pergunta que eu acho assim, sempre fala que alguém escreve, que eu admiro muito, gosto muito de ler, mas não tenho nada escrito. De onde veio a inspiração dele para criar essa história? Essa seria a minha pergunta. Eu vou anotar aqui, como eu sempre anoto, porque senão eu esqueço também, professor, de onde veio a inspiração. Professor, e o senhor lê bastante, eu estou vendo os livros aí atrás, né? Na realidade, onde você está vendo, isso aqui tinha muito, 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 muito. Aí eu aposentei, falei, não, mas livro não pode ficar aqui, isso aí tem que correr mundo. Aí Aham. fui doando, um levava, outro levava. Esses que sobram aqui têm um valor afetivo, que é dos meus 34 anos de professor de literatura, aqueles que eu releio, volto a estudar. Então, mas sinto que também precisa ir adiante. Livro não é para ficar em prateleira, livro é para ir de mão em mão, né? Dessa, que categoria que o senhor mais leu na vida do senhor? E o que eu gosto bom, se você não me der um romance de terror e nem de ficção científica, o resto, qualquer coisa eu gosto de ler. Mas eu tenho preferência pelos romances históricos filosóficos. Uhum. Tudo que é histórico, filosófico, por exemplo, li aí dos Templários. Nossa, acho que eu devo ter lido quase tudo sobre eles, mas gosto aí das coisas da literatura brasileira, mas meu preferido é Guimarães Rosa, Tem uma série principalmente, de vários, né? principalmente por esse lance da transcendência,
porque eu fico pensando um homem que sabia tantas línguas, que leu no original os filósofos, os clássicos. Esse homem sabia muita coisa, então me atrai ler Guimarães Rosa. Mas gosto de Machado, de Drummond, de todos. Tá, joia. Professor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí, por senhor participar aqui do nosso podcast do ZARP, tá bom? E agradeço de coração mesmo. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final aí para a gente encerrar, fica à vontade, o que o senhor quiser. Ô, Romeu, eu, na realidade, primeiro quero agradecer você, o prazer de conhecer, viu? Deixo um Sério? abraço para você, para sua família e para todos que ouvirem. Opa! E para todos que ouvirem, lembrarem que a vida é nosso presente maior, que a gente aproveite cada minutinho dela, porque a gente não sabe quando vai, mas o importante também não é saber quando vai, e sim viver intensamente o dia de hoje. Deus abençoe você e Deus abençoe a todos. Amém. Estou colocando aqui na tela o canal do senhor, professor. Ah, Né? joia. Pessoal, Contos e Encantos lá no YouTube com o professor Paulo Davi, tá bom? Professor, um prazer, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser, viu? Prazer foi meu. Deus abençoe. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.